Olá, hoje vou contar uma história na nossa reflexão. Hoje nós vamos falar sobre escolhas. E eu vou contar uma história do João e do Paulo. É exatamente esse o nome dos garotos. Eles tinham por volta de 13 anos, eram irmãos. O João era mais velho, um pouquinho mais velho, talvez um ano de diferença. Eles eram meus alunos. E isso faz muito tempo. Eu não sei como eles estão hoje, eu não sei como eles cresceram, não acompanhei o crescimento daqueles meninos. Mas a verdade é que eles tinham um pai em casa que esse pai batia na mãe. Ele era estúpido com a mãe, ele agredia a mãe. E eu comecei a observar o comportamento desses dois meninos. Por um acaso, os dois estavam na mesma série, na mesma sala, e eu comecei a acompanhar os meninos. O João, ele era extremamente agressivo. Ele chegava e qualquer coisa que as meninas falavam, ele batia nas meninas. Ele não tinha dó, ia lá e sentava a mão nas meninas mesmo. E o Paulo era um garoto extremamente diferente. Eu me lembro que nessa época eu era professora de matemática e eu passava as atividades no quadro. E o Paulo corria, ele era o primeiro a me entregar a atividade, perguntava se estava certo, eu dizia que sim, eu dizia que não. Se não, ele corria, ele tentava o máximo para acertar, para conseguir tirar a melhor nota, conseguir ser o melhor aluno. E eu comecei a observar aquela preocupação do Paulo e aquela atitude estranha do João. E eu dava aula para eles também de outras matérias, né? Em outras matérias eu tinha a oportunidade de chegar mais próxima àqueles meninos. Até que eu não sabia que o pai deles bebia, né? E eu fui pesquisar junto à direção da escola e eu descobri essa história que eles traziam. E esse era o reflexo da história. O João, ele escolheu ser como pai. Aquele reflexo para ele foi ruim. E ele reproduziu o que ele via em casa. O Paulo já escolheu ser diferente. E um dia, entrevistando o Paulo, ele falou para mim que ele queria ser uma pessoa diferente, que ele ia tirar a mãe dele das garras do pai dele e dar um outro estilo de vida para a mãe dele. E eu fico refletindo hoje sobre essa história. Eram dois garotos criados na mesma família, com a mesma educação, com os mesmos pais. A questão é que eles escolheram caminhos diferentes. E eu não sei o que aconteceu, né? Como eu já disse, mas se eles seguiram nessa linha, com certeza o Paulo conseguiu um retorno muito melhor do que o João. E nós, na nossa vida, muitas coisas são pura e simplesmente questão de escolha. E às vezes a gente fica dizendo que eu não tive essa oportunidade. Olha, fulano é bem sucedido porque ele nasceu num berço de ouro. Ah, se eu fosse como ele. E se você olhar essa história desses garotos, que diferença tinham se os dois tinham a mesma educação e o mesmo tratamento? Eu busquei um texto na Bíblia para eu ler e eu escolhi esse daqui. Quando Josué diz, eu só vou ler uma parte. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que está obviamente claro que vocês podem escolher o Deus dos amorreus, vocês podem escolher os outros deuses. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida, que não importa o caos que você esteja, não importa o lugar que você esteja vivendo e a condição que você esteja, escolha o melhor caminho e escolha servir ao Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.